Olá, acompanhe com a gente as notícias da Assembleia Legislativa agora no Jornal Panorama. E nesta edição você vai ver: plenário vota a lei orçamentária do governo para 2018. Falta de segurança pública é tema de discursos e indicações parlamentares. Agentes comunitários de saúde recebem homenagem na Assembleia. A gente começa falando sobre os trabalhos em plenário. Além da sessão ordinária, teve sessão extraordinária para aprovar o orçamento do governo de quase 17 bilhões de reais para 2018. A votação foi rápida e sem destaques. Quem tem as informações e explica pra gente é a repórter Gabriela Zorzal. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, nós acompanhamos a votação e aprovação do Orçamento do Estado para 2018. No projeto de lei de autoria do governo, a previsão é de 16,8 bilhões de reais. Bom, aqui na Assembleia Legislativa, esse projeto chegou no dia 27 de setembro. A Comissão de Finanças realizou 3 audiências públicas para a apresentação desse orçamento. Na semana passada, o colegiado votou o parecer do relator, que é o deputado Dari Pagung. O parecer foi pela aprovação, acatando 1.040 emendas parlamentares e rejeitando 235 emendas. Aqui em plenário, a votação foi rápida e o único deputado a votar contra a matéria foi o deputado Sérgio Majeski. O líder do governo, o deputado Rodrigo Coelho, conversou com a nossa equipe. O orçamento primeiro cumpriu todos os trâmites regimentais. O presidente da Assembleia, Eric Musso, colocou o projeto de lei orçamentária em discussão no momento da votação. Nenhum deputado optou por discutir, nem mesmo o deputado Sérgio Majeski. Ele estava presente no plenário, o projeto de lei foi colocado em discussão, todos os deputados tinham a prerrogativa de discuti-lo e não o fez. Muitos deputados não fez porque já estava satisfeito com a discussão que foi feita na Comissão de Finanças, porque tinham tirado dúvidas em relação ao orçamento anterior às sessões, porque também é comum entre os deputados que eles conversem sobre o orçamento, e muitos conversaram comigo sobre esse orçamento fora das sessões, tanto das comissões quanto do plenário. Então, contemplados com isso, alguns deputados optaram por não discutir, mas também o deputado que questiona tinha a oportunidade de discutir e não fez. Os deputados que tiveram as emendas rejeitadas pela Comissão de Finanças ainda tinham em plenário uma última chance de ter essas emendas analisadas. Para isso, eles precisavam pedir o chamado destaque. Mas o pedido de destaque precisa ser assinado por pelo menos 10 parlamentares. Os deputados que tinham interesse, entre eles Sérgio Majeski, Teodorico Ferraço e Freitas, não conseguiram as assinaturas suficientes para pedir o destaque de suas emendas. Nós temos aqui hoje cerca de 25 deputados que são aliadíssimos de primeira hora do governador. Então, todas as emendas que não são da cota individual, elas foram rejeitadas. Então, pelo regulamento, quando você tem emendas rejeitadas pela Comissão de Finanças, você pede destaque. O destaque é o que é? É você pedir para que essas emendas que foram rejeitadas sejam votadas no plenário novamente. Mas para isso você precisa do apoio de pelo menos 10 deputados, que é dos 30, pelo menos um terço. 10 contando com você, quer dizer, você e mais 9. Para que, então, o seu destaque seja pelo menos discutido aqui, mesmo que também seja reprovado. Dessa vez, o governo fez uma pressão imensa sobre a base aliada. O líder do governo, o deputado Rodrigo Coelho, pediu aos deputados que não assinassem, e apenas 7 deputados, além de mim, tiveram coragem de assinar. Assim como os destaques do deputado Freitas, do deputado Bruno Lamas, do deputado Teodorico Ferraço, ninguém conseguiu 10 apoiamentos. Então, o que aconteceu? O orçamento ele foi votado exatamente como ele chegou. Quer dizer, o que a Assembleia fez? Carimbou o orçamento. E a polêmica envolvendo a análise e votação do orçamento de 2018 ficou por conta de um pedido do deputado Sérgio Majeski, apresentado essa semana, para que a Assembleia devolvesse o orçamento ao governo. O deputado alegava o descumprimento de normas técnicas, porque o projeto prevê, de acordo com ele, despesas indevidas para cobrir um déficit previdenciário.
O governo continua cometendo a ilegalidade de usar dinheiro da educação, dos 25% constitucionais, que são do MDE, para pagar aposentados e pensionistas. A norma da própria Secretaria do Tesouro Nacional proíbe isso. A norma de contabilidade pública do Brasil proíbe isso. É tão claro que proíbe, que por que o governo federal, então, se essa manobra fosse legal, por que o governo federal não faz isso também? Ele também tem um déficit com o fundo previdenciário. Então, por que o governo federal não pega dos 18% que ele é obrigado a usar na educação para pagar aposentados? Porque é ilegal, é inconstitucional. Nós estamos já com uma denúncia em Brasília, que já está no STF, e denunciamos novamente, porque isso é prevaricação. Então, assim, a gente espera que, e o governo, claro, esse atropelo todo, foi por medo do governo de que essas denúncias que nós fizemos fossem acatadas no Ministério Público Federal, em outras instâncias, ou que saísse já a decisão do STF, que está com a ministra Rosa Weber. Então tem tudo a ver com isso. E para não dar tempo da gente polemizar mais para a população e para a mídia, para a sociedade, enfim, entender como o orçamento é aprovado com ilegalidades e como é aprovado sem tomar conhecimento das emendas. É importante ressaltar que o governo do Estado cumpre todas as alegações, todos os regimentos legais, cumpre todas as ações financeiras previdenciárias conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi votada por essa Assembleia Legislativa, de modo que nós temos, primeiro, uma peça juridicamente perfeita, então, que nos permite a sua aprovação. Os mínimos constitucionais estão todos observados. Da peça orçamentária de 16 bilhões, 9 bilhões são frutos de impostos, e esses recursos que são utilizados para apurar os mínimos constitucionais para aplicação de investimento na saúde, na educação, e nós temos 30% aplicado em educação, 25% aplicado em saúde, 20% aplicado em segurança, de maneira que nós estamos cumprindo os mínimos constitucionais com folga. Durante a sessão desta quarta-feira, o presidente da Comissão de Finanças, o deputado Dari Pagung, respondeu a esse pedido do deputado Sérgio Majeski, explicando que não havia nenhum motivo para a devolução do orçamento ao governo. Ainda durante a manhã, os deputados fizeram uma sessão extraordinária para aprovar a redação final do orçamento, porque ele recebeu emendas. Com isso, a tramitação da peça orçamentária na casa chegou ao fim. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriela. Os parlamentares têm falado muito ultimamente sobre fontes de energias renováveis. Esta semana, a deputada Luzia Toledo fez uma indicação ao governo do estado para criar uma política pública de incentivo ao uso de energia solar. Ela já havia criado um projeto de lei para isso, mas foi considerado inconstitucional. Se a gente luta tanto por políticas públicas para um meio ambiente sustentável, a energia fotovoltaica ela realmente é muito importante. Tanto assim que nos outros estados brasileiros já tem a política pública da política solar, renovável, a política pública da energia limpa e fotovoltaica. E é isso que nós estamos buscando. Nós apresentamos nessa casa um projeto de lei. Aí deram pela inconstitucionalidade. A Comissão de Justiça deu pela inconstitucionalidade. Qual é o outro mecanismo que os deputados e deputadas têm? É a indicação. Fizemos a indicação para o governador Paulo Artung e desde aí não paramos mais. O mais importante, além da indicação, nós somos presidentes também da Frente Parlamentar sobre energia solar, nos vários tipos, renovável, fotovoltaica, limpa, enfim. Mas o mais importante são as reuniões que nós fizemos com os secretários respectivos da Fazenda. Primeiro com a Ana Paula Vescov, depois com Paulo Roberto Ferreira, agora com o Bruno Funchal, todos com a participação do secretário de Desenvolvimento, Zé Eduardo. Isso prova que eles estão também receptivos. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com mais notícias do Legislativo Capixaba. Estamos de volta com o Jornal Panorama.
Outro assunto que está sempre em voga no plenário é a falta de segurança pública no estado. O deputado da Vitória falou sobre o tema, citando inclusive o exemplo de Pedra Menina, na região do Caparaó. Nesses 3 mandatos que nós estamos acompanhando o desenvolvimento, das ações de governo para atender a sociedade na tranquilidade do cidadão em relação à segurança pública, estamos percebendo que esse é um dos piores momentos que nós vivemos. O governo do estado está faltando sensibilidade para debater com a sociedade, para ouvir as lideranças que representam também os municípios, prefeitos, vereadores, porque nós não tivemos neste governo, nos últimos 3 anos, ingresso de policiais militares e civis. E isso desencadeou que nós temos uma dificuldade de efetivos. Essa semana eu recebi várias mensagens de muitos municípios do estado, mas uma que destacou foi uma placa numa pousada no município de Dores e Rio Preto, especificamente em Pedra Menina, com as suas portas fechadas por falta de policiamento. Eles cansaram de abrir as suas portas e serem assaltados, serem furtados. Isso gera uma instabilidade, uma insegurança, o cidadão desiste de empreender o seu negócio. Então, assim, essa percepção ela tem que ser alcançada pelo gestor de segurança pública, o secretário de segurança pública, o governador do estado, precisa acompanhar. Se o efetivo é pequeno, que seja trabalhado na sua distribuição. Então, estamos encaminhando ofícios, mas isso já deveria ser uma antecipação de governo do estado. E é inadmissível um governo que não conduz de forma com bom ambiente com a instituição da Polícia Militar. De fevereiro para cá, nós tivemos sequelas com o movimento que foi feito pelos familiares dos militares, as esposas dos militares. Houve falta de diálogo do governo do estado, senão isso teria resolvido muito mais fácil, e todo capixaba acompanhou. Com essa falta de diálogo, automaticamente as sequelas nasceram e agora o governo escolhe bodes expiatórios, policiais militares que têm história de bom trabalho, com um assentamento em suas fichas de bom serviço prestado, que estão sendo excluídos sem a possibilidade de ter uma melhor discussão e uma melhor interpretação. Outro parlamentar preocupado com a segurança é o deputado Almir Vieira. Ele fez uma indicação ao governador do estado para providenciar uma nova sede para a Delegacia de Polícia Civil no município de Anchieta, no litoral sul do estado. Com a paralisação das atividades da Samarco, grande parte da população lá da cidade de Anchieta ficou desempregada. E com isso tende a aumentar a violência na cidade, o número de furto, de assalto. E a delegacia de Anchieta é uma delegacia que está em precárias condições físicas, e o efetivo da delegacia são de apenas 5 policiais. Então fica humanamente impossível trabalhar, agora é uma delegacia regional, então é humanamente impossível um delegado trabalhar com apenas 5 funcionários. Existe um investigador só que vai para a rua para investigar os crimes. Então esse é a base do nosso pedido ao governo do estado, porque Anchieta passa por situação difícil, com a paralisação das atividades da Samarco, e como eu falei, aumentou muito o índice de violência na cidade. Então esse é um dos principais motivos da nossa indicação. Os agentes comunitários de saúde são peças fundamentais na construção do Sistema Único de Saúde. O objetivo desses profissionais é levar maior qualidade de vida e apoio às comunidades. Em reconhecimento à importância social desse tipo de atividade, esses profissionais foram homenageados em sessão solene. 52 agentes comunitários de saúde foram homenageados pelo Legislativo Capixaba. Eles atuam nas prefeituras municipais, nos chamados PSF, Programas de Saúde da Família, e em ações de combate a endemias. Maria Lúcia trabalha em Araçás, Vila Velha, e explicou como é o trabalho no seu dia a dia. A nossa obrigação não é levar os remédios, é levar o conhecimento, entendeu? Assim, o programa é evitar a doença. A gente tem programas com diabetes, que fazemos palestras, tudo com os diabéticos, hipertensos. Então o serviço da gente é esse, de levar o conhecimento para a pessoa se cuidar. A gente é a ponte da unidade de saúde ao povo,
Essa outra agente, que atua em João Goulart, localidade da Grande Terra Vermelha, também em Vila Velha, relata as condições precárias em que a comunidade vive. Não tem uma quadra de esporte, não tem uma escola, então assim as crianças acabam indo para outros bairros fazendo alguma atividade. Então eles permanecem na rua, até as mães, não tem escola integral, a gente não tem creche, então assim a rua que a gente tem mesmo para eles ficarem é a única solução. Apesar do tom festivo, houve espaço na sessão solene para reivindicações dos agentes comunitários de saúde. Eles querem melhores salários e condições de trabalho. A gente vê que alguns municípios vêm passando por dificuldades como demissões. Eu venho representando aqui o município de Serra, que teve demissões em massa. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Município de Cariacica, município de Vila Velha e outros municípios que vêm desrespeitando as leis e demitindo esses trabalhadores em momento de crise. E nós pensamos como que esses pais, mães de família, conseguem sobreviver com salários tão baixos, que hoje nós temos um piso de R$ 1.054, mas mesmo assim tem prefeitura que não paga e tem que enfrentar ainda o desemprego de ser demitido. Né? E isso a categoria vem passando de anos e anos. O proponente da sessão solene foi o deputado Dr. Rafael Favato. Personagem fundamental da cadeia da atenção primária da saúde, é ele quem está mais próximo dos problemas que afetam a comunidade. Ele se destaca pela capacidade de se comunicar com as pessoas e pela liderança natural que exerce na sua respectiva comunidade e área de atuação de trabalho. Sua ação favorece a transformação de situações que afetam a qualidade de vida das famílias, como aquelas associadas ao saneamento básico, destinação do lixo, condições precárias de moradia, situações de exclusão social, desemprego, violência intrafamiliar, drogas lícitas e ilícitas, acidentes, etc. O agente comunitário de saúde se torna um conselheiro ali da família em muitas situações. Tem como principal objetivo contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. E para que isso aconteça, está sempre alerta. Essas foram as notícias da edição de hoje. Mais informações você confere no site da casa e nas redes sociais. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.